que é pregada nesta manhã, com os hinos que vai ser entoado, cantado. Então nesta manhã você tem este prazer, este privilégio de ouvir a palavra de Deus. Vamos ter a palavra do Senhor que se encontra em Isaías capítulo 6, começando o versículo 1, que nos diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os obreiros das portas se moviam, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou os meus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem é de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, meu Senhor Deus, para levar a tua palavra nesta manhã. Ó Deus amado, meu Senhor, aonde este som foi alcançar, meu Senhor Deus da glória, vai trabalhando nos corações, meu Pai, nesta manhã. Vai curando os que estão enfermos, meu Senhor, aqueles que estão acamados. Deus, visita, meu Senhor, e cura, se for da tua vontade. Deus bendito santo, abençoa os teus filhos, meu Deus, que estão aqui na feira, que eles possam vender, meu Senhor, e comprar. Ó Deus amado e Deus santo, e os teus filhos ouvindo a tua palavra. Deus, nos ajudes em tudo e nos abençoe nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nossos hinos com o irmão Benício e o irmão Rogério. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos ao Senhor por a oportunidade que Ele tem nos dado de trazer a palavra a todos. Glória a Deus. Vamos atuar o hino de número 469. Pois eu
Que música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória a Deus. 440. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em viver pra Cristo, vive e permanecerá, e a paz após tu sempre seguirá, e ao pé da cruz os teus cuidados deixará, vazijar o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te mudará, no coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te mudará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te mudará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer, faz o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te mudará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia. Só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia para a glória do Senhor. Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Glória ao Senhor. Esse texto deixa bem claro que nessa terra ninguém pode viver sem um Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E o texto deixa bem claro quem é filho de Deus: aquele que não vive na prática do pecado. E o filho do diabo é aquele que peca constantemente, sem nenhum receio, remorso, sem senso de arrependimento, acha que é natural as suas práticas. Não sou eu que estou dizendo, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, é a palavra de Deus. Agora também, se você não crê no que a própria Bíblia revela a nosso respeito, infelizmente não há esperança para você, muito menos salvação. Mas se você crê, se você diz que acredita em Jesus, se você diz que acredita em Deus e no Espírito Santo, você deve também aceitar essa palavra, que mostra que todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador não vive na prática do pecado. Como você ousa dizer que ama Deus, que ama Jesus Cristo, mas vive nas drogas, vive nas bebedeiras, vive nas farras, vive nas festas desregradas? Tudo isso revela o seu amor falso e hipócrita por Deus. Quem ama Deus, como a Bíblia diz, vive em obediência à sua palavra. Esse texto também revela que todos nós somos pecadores. Porém, o texto também revela que há o pecador redimido, aquele que se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida para Jesus, agora vive em santidade para agradar a Deus. Porém, ainda existe o pecador escravo, aquele que peca todos os dias, sem se arrepender dos seus pecados, e confessa a Deus apenas de boca para fora, não entregou a sua vida para Ele. Mas Deus te ama, Deus deseja te salvar da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo. Ele deseja salvar a tua alma, para quando o dia a morte chegar, que ela vem de surpresa, Ele possa salvar você e você possa viver por toda a eternidade na presença de Deus. Não se iluda, não basta ser apenas batizado quando era criança, não basta apenas confessar Jesus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o próprio Deus diz também, através de Jesus, que aqueles que se arrependeram devem demonstrar frutos dignos de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento é uma mudança de vida, do pecado para a obediência, do mundo para Deus. Ele nos ama, deseja restaurar
a nossa comunhão com Ele, mas você precisa hoje aceitar verdadeiramente Jesus, não só na sua boca, mas no seu coração. Entregue sua vida para Jesus, permite que Ele transforme a sua vida, que Ele restaure a sua comunhão com Deus, e você vai desfrutar não só da eternidade lá no céu, como aqui também, da comunhão e da paz com Deus. Deus te ama e Ele chama hoje você para que você venha se tornar filho legítimo dele e não do mundo, muito menos do diabo. Que Deus em Cristo vos abençoe e Ele lhe conceda a sua graça, a sua misericórdia, para que você entregue a sua vida para Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Raidon, depois o irmão Arnaldo com a palavra. Salve, meu irmão em Cristo, e você que está ouvindo essa voz, na paz do Senhor. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido, me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho, que cura as feridas que o tempo deixou. De novo eu me arrependo
dia a todos e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, irmãos. Vamos meditar aqui em Lucas capítulo 15, verso 8 em diante. Aqui nós estamos fazendo o hino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus determinou naquele dia de pregar o seu evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Então, meus amados irmãos, não desperdice essa oportunidade. Aqui no 8 fala assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas se perde uma e acende a candeia e vela a casa e procurando, dizendo até encontrar, gentilmente até lhe encontrar, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrais-vos, amiga, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui pregando o evangelho a toda criatura. Eu sei que está ouvindo hoje, não endureceis seu coração, porque como essa parábola aqui, que a mulher perdeu aquilo que fazia bem, a sua dracma, procurou até encontrá-la. E nós estamos pregando o evangelho, o que é o mais importante na vida do ser humano, que faz sentido nessa terra, é você buscar o Senhor, e quando pode se encontrar. Você vive uns 30, 70, ou até mais 100 anos nessa terra, e não deixa pouco tempo para procurar essa draga perdida, que é o Evangelho de Cristo. E Deus se alegra, que Ele fala aqui do 10, que vos afirmo, que de igualmente o modo de juro diante dos anjos de Deus, por cada pecador que se arrepende. Então Deus tem alegria quando o homem pecador se arrepende dos seus pecados e busca ter encontro com Ele. Então, meus amados irmãos, nós vivemos um tempo aqui nessa terra passageira, e você não sabe o dia da manhã, no dia daquele dia que a Bíblia diz que todo o joelho se dobrarão e prestar conta com o Senhor no dia do juízo. Então você tem uma vida aqui nessa terra e tem muitos a fazer nesse mundo, mas você não tem deixado esse tempo para procurar essa draga perdida, ou buscar teu encontro com o Senhor Jesus, que pode verdadeiramente dar vida à terra, dar salvação, porque o homem, ele é eterno. O que passa é só essa matéria que nós estamos lendo no corpo, mas a alma do homem é eterna, e a decisão onde ela vai morar, meus amados irmãos, é você que decide aqui nessa terra. Aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele e vive na prática desse evangelho será salvo. Mas aquele que nega nessa terra e vive uma vida conforme o seu desejo, a sua vontade, esse perdoará a sua salvação. Então, meus amados irmãos, não endureça o seu coração, ouve essa palavra de Deus, que Ele veio para te salvar. Porque lá em João fala assim: na verdade vos digo que quando eras mais moço, te dirigia a ti mesmo e andava onde que queres andar, te foste velhos, andará as tuas mãos, e outro te guiará e te levará. Então, quando você estiver velho, procurar ter vontade de ter encontro com o Senhor, mas ter mais força. Então você procura buscar o Senhor hoje, quando você tem vigor, tem saúde ainda. Busca o Senhor, que esse evangelho está aqui, vai ser um tempo da graça, porque vai chegar tempo que esse evangelho vai ser cessado na terra. Vão procurar para um lado e outro e não vão encontrar. Então procura o Senhor quando você tem força. Davi falava que ele se alegrava quando ia adorar o Senhor e a casa de Deus, buscar a sua presença. E você hoje não tem mais força de buscar o evangelho de Deus. Você é jovem, você procura os desejos da carne, faz aquilo, faz o outro, mas o dia mais importante do Senhor é você ter que encontrar com Ele, encontrar com fé, confessando esse evangelho diante de todo aqui na terra. Então procure te consertar com Deus, porque o dia do juízo está próximo. Porque o espírito da morte, ele tem várias formas para chegar numa pessoa. Às vezes não dá tempo para você se arrepender. A morte leva muito todos os dias, em todas as horas. Então tenha um encontro com o Senhor Jesus. Buscais quando esse evangelho está às portas. Jesus disse que Ele está às portas, e aquele que baterá e achará Ele. Ele tem prazer de buscar aquele arrependido. Às vezes você já viveu tantas coisas, mas não busca bater na porta de Deus. Hoje não endurecer seu coração, busca te encontrar com o Senhor Jesus. Pois eu agradeço essa oportunidade em nome do Pai amado. O irmão Benício, depois o irmão Benício, com a palavra. Obrigado, irmão.
Glória a Jesus. Estaremos louvando, bendizendo o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmão. É mesmo, hein? Aleluia. Glória a Deus. És o orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és um campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o som ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo, és o berço que para o menino que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Aleluia, glorificado, exaltado, será sempre o santo nome. Glória a Deus. És a ponte que vai sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o som ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo, és o berço que para o pequeno que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Saúdo o povo de Deus nesta manhã, com a gloriosa paz do Senhor, e os amigos ouvintes com a manhã de salvação. Aleluia. Quero ler a passagem bíblica que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Porque a graça, a salvação de Deus se há manifestada a todos os homens. Porque a graça e a salvação de Deus se há manifestada a todos os homens. Aleluia. A palavra graça significa um favor imerecido, a qual nós não merecemos, mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos deu esse presente, porque esse presente que Deus nos deu uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele, porque a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, os nossos pecados e iniquidade é que faz separação de Deus.
Mas no versículo 1 fala que as mãos dele, mesmo assim, continuam estendidas para salvar. E os ouvidos dele, abertos para ouvir o seu clamor. A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia. A salvação é uma necessidade de todo ser humano, todo homem. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. E quem peca, a Bíblia diz, quem peca, Romanos 6:23, que o salário desse pecado, dessa ofensa, é a morte. Então quem peca, a Bíblia diz que quem pecar, esse tal irá morrer. Porque é uma afronta contra Deus quando o homem peca contra Deus, fere a santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, caiu no jardim do Éden, ele vivia em comunhão, mas quando ele desobedeceu, ele mesmo por si só quis viver a vida para si mesmo. Mas aí quando ele caiu, que os olhos dele se abriram, e aí ele percebeu que quando ele estava ali, estava nu, os olhos dele foram abertos, e o homem conheceu o pecado. E esse pecado fez separação de Deus. E o homem, quando viu que estava nu, se escondeu. Porque muitas das vezes, quando o homem peca, ele se esconde. Porque quando ele tem um encontro com Deus, ele sabe que ele está errado. Mas se ele se arrepender, chegar diante de Deus, a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber que com sua boca confessar o Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, se o homem se arrepender dos seus pecados, ele vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque Deus não veio para condenar o homem. Quando ele estava ali crucificado, foi crucificado, as palavras do Senhor, as últimas palavras dele foi assim: Pai, está consumado, está feito. Então tudo já está feito, foi feito naquela cruz do Calvário, para nos dar o direito da vida eterna. Você tem o direito, não desperdice aquilo que Deus lhe deu, porque quando o Senhor voltar, arrebatar a sua igreja, Ele só vai levar os seus, mas aqueles que negaram a Ele, aqueles que rejeitaram a salvação, esses não vão nem ver o reino de Deus. Imagina entrar. Então a palavra do Senhor diz, através do seu Filho, João capítulo 3, versículo 16, através do Cordeiro de Deus, você terá mais essa oportunidade, porque os seus pecados só podem ser perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Ele se fez carne e habitou entre os homens. E esta palavra que estamos anunciando aqui para o seu coração, é para mais uma vez bater nessa tecla e dizer que você, nesta manhã, que está passando, que está ao alcance dessa voz, não se esqueça que enquanto nós estivermos aqui, nesta terra, nós nunca vamos deixar de anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus já é chegado. É você que toma essa decisão de se chegar ao Senhor. Nós mostramos o caminho, que é Jesus Cristo. Você tem essa oportunidade. Você está ouvindo, você não está isento de dizer: não, ninguém pegou para mim, ninguém falou nada. Eu não conheço esse Jesus. Você conhece Jesus somente de ouvir falar, mas uma intimidade mais perto, você só vai conhecer Ele depois que você entregar sua vida a Ele. A Bíblia diz: confia no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus, Ele não quer saber do pecado do homem, Ele quer saber que o homem se arrependa, se volte para Ele, porque quando você se voltar para Ele, Deus vai lhe perdoar, vai lhe purificar dos seus pecados, porque Deus, Ele veio buscar o que se havia perdido, e sempre, para você se arrepender, você tem que confessar. Não há arrependimento sem arrependimento não há salvação. Tem que se arrepender. Arrependei-vos. Deus diz na sua palavra, Mateus 3, versículo 2, arrependei-vos
Então, um exemplo de arrependimento, o ladrão na cruz, ali no Evangelho de Lucas, quando o Senhor estava crucificado entre dois ladrões, um deles blasfemou, mas o outro reconheceu, se arrependeu, disse com essas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, quando o homem se arrependeu, ele não deixou para amanhã, ele falou hoje mesmo. Então é hoje que você tem que se arrepender, não é amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã é o hoje. A Bíblia diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence, e o dia de amanhã pode ser tarde demais. Outro exemplo, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, publicano, versículo 18 de Lucas, diz o seguinte: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E o Senhor disse: hoje veio salvação. Hoje veio salvação a esta casa. Então Jesus Cristo, Ele quer que você reconheça que sem Ele você não é nada. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo, enquanto há dia, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. A esperança do mundo é quando morrer se acabou, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui mais uma vez lhe dizendo, chamando a sua atenção, mostrando o caminho da verdade. Então você, nesta manhã, você é um bem-aventurado, você é feliz. Então fique com essas palavras, medite nela, leia a Bíblia, porque o Senhor vai esclarecer, vai abrir seu entendimento, porque a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma o homem. Nesta manhã, que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir o irmão Vinícius. Depois o irmão Rafael com a palavra. Continuamos louvando o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Santo nome. Glória a Jesus. Quase sempre quando eu abatido eu me encontro, e refugiar depressa eu vou ao pé da cruz. Lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta, aflito, nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como é de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado será sempre em santo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
das opressões eu fico desolado, e enclausurado eu não falo com ninguém, e recolho em oração sozinho, ajoelhado, sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir, descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer, ser deixado, ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser, se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Amém. Você passa pra ele lá. É o playback. Glória a Deus, Samuel, louvado seja o nome do Senhor. O tema está em Atos 19:11. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou, Deus não muda. A palavra de Deus verdadeiramente nunca mudou. E a palavra de Deus é Jesus. E Paulo disse que o Jesus de ontem é o Jesus de hoje, o Jesus de amanhã, para sempre, ou seja, eternamente. Paulo diz que é impossível que nas duas coisas imutáveis que Deus se arrependa. O que é imutável? Aquilo que não muda. E as duas coisas, Deus disse que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não muda. É a imutabilidade de Deus. Que muda é o homem, que forma o corpo, o membro que forma o corpo, que é o homem. Mas se esse corpo é santo, a cabeça é Cristo, então esse corpo é a igreja. Corpo santo, cabeça santa. Essa conversa que cabeça santa é corpo imundo, isso não adianta. Se Jesus é a cabeça do corpo e Jesus é santo, o corpo também tem que ser santo. Quando o homem faz mudança, não é Deus, é o próprio homem. Uma palavra mesmo diz que Ele é eterno. Ele é ontem, hoje, amanhã e para sempre. E Paulo disse que fez, a palavra de Deus diz que Paulo fez maravilha através de Deus. O discípulo que não conhecia Deus, não tinha visto Deus com os próprios olhos físicos, mas fez maravilha aqui na terra, fez milagre nos dias na sua carne,
onde diz no Atos 19:11, e Deus fazia maravilha extraordinárias pelas mãos de Paulo, de tal maneira que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os quais tinha espírito maligno, dizendo: conjure-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de servas judeus, principais dos sacerdotes. Porém, respondendo, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Vós quem sois? Glória a Deus. Paulo fez maravilha através de Deus aqui na terra. E eles expulsavam demônio através dos seus lençóis, dos seus lenços, dos seus aventais. Curavam os enfermos, os espíritos malignos saíam em disparada. E quando o corpo é santo, a cabeça é Cristo. Porque existem 2 cabeças. A cabeça de Cristo e a cabeça do diabo e do Satanás. Se esse corpo não é santo, a cabeça não é de Cristo. Essa igreja é chamada sinagoga de Satanás. A igreja de Cristo é uma, a qual a cabeça é o próprio Jesus Cristo. Porque o Deus não muda, nunca mudou. Quem muda é o homem. O homem tem que permanecer no corpo. Ele é o membro que faz parte do corpo, que esse corpo é a igreja. E a cabeça da igreja é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir um hino. Achou não? Vou botar aqui. Estica um pouquinho aí, estica um pouquinho aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui reunidos para levar a palavra ao seu coração nesta manhã. Então, meu amigo, você possa ouvir a palavra do Senhor. E a graça de Deus possa entrar no seu lar. Como disse Jesus, e a palavra dele, ela penetra vossos corações. Basta você abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar. Então Jesus nesta manhã vai entrar no seu lar, na sua casa. Glória a Deus. Salva a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou apertando no meio, quer embora. Tá ligado, você já pode entender. Mas ele prometeu
geral dos irmãos com a paz do Senhor, amém? E aos ouvintes que estão aqui nesta manhã, um bom dia de salvação. A palavra do Senhor nos diz aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 20, o seguinte: eis que estou às portas e bato, se ouvires a minha voz e abrires a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Jesus está às portas te chamando. Hoje Jesus veio e nos trouxe aqui para pregar o Evangelho, para anunciar as suas palavras, na qual está neste livro, que Ele nos mandou anunciar. Hoje Jesus está te chamando para aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Que a melhor decisão que uma pessoa pode tomar é aceitar Jesus Cristo e ter o perdão dos teus pecados. Então, Jesus está contigo hoje e vem te chamando para que você tenha essa graça, esse amor que só Ele pode dar. A palavra nos diz em Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, o seguinte: Jesus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo nos ama, mas Ele quer que todo pecador se arrependa, pois essa é a vontade de Jesus Cristo. A palavra de Jesus diz aqui em Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 3 ao 6, o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Jesus Cristo quer que todos os homens se salvem, sem exceção. Não importa o tamanho do seu pecado, sabe que Jesus Cristo é poderoso o suficiente para poder te perdoar. Ele é poderoso o suficiente para poder te salvar. E Jesus quer te salvar, Ele quer e deseja te salvar. Basta você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor nos diz que só há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A única forma de se achegar a Deus, a única forma de ter a vida eterna é por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele deu a si mesmo em preço de redenção por nós. Só Ele pagou uma dívida na qual nós não poderíamos pagar. Um preço de uma dívida que não é por dinheiro, mas sim por sangue. Foi por uma vida, a vida de Jesus Cristo. Mas depois que Ele morreu por nós, ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive eternamente ao lado de nosso Deus, e intercede por nós e deseja te salvar. Jesus Cristo é o único mediador, porque Ele é a única ponte, a única forma, a única maneira de se chegar a Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 14, no versículo 6, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Ele não falou no plural, ou seja, não existe outra forma, não existem outros caminhos, não existem outras maneiras de se achegar a Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, pois só Ele pode te libertar. Ele é a salvação eterna, pois só Ele pode te dar ela. Jesus Cristo nos disse que Ele está voltando. A palavra do Senhor nos diz em Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 1, o seguinte: eis que a minha mão não está colhida para que possa salvar, e meus ouvidos não estão agravados para que não possa escutar o teu clamor. Jesus quer e pode te salvar. A mão dele está estendida para te salvar hoje. Então aceite essa oportunidade. A palavra do Senhor nos diz aqui em João 14, no versículo de número 2 ao versículo de número 3, o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi nos preparar morada, Jesus foi nos preparar lugar lá no céu de glória, e prometeu que um dia Ele voltaria. Jesus está próximo da sua vinda. Então se achegue a Ele para que Ele possa te salvar,
Se achegue a Ele para que você possa ter a vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que Ele quer que nós estejamos com Ele, independente de onde nós estejamos ou o que nós estejamos fazendo. Seja que nós estivermos dormindo, ou descansando, ou até mesmo conversando com alguém, que seja com Jesus Cristo, que nós descansemos nele, que nós venhamos ter o pleno conhecimento da verdade que só Ele pode nos dar. A palavra do Senhor nos diz que Ele pode nos preparar a morada e que Ele irá voltar. Então, quando Ele voltar, Ele vai levar os seus juntamente com Ele para o céu de glória. Aceite Jesus Cristo para que você também possa ser um desses que irá para o céu de glória, que irá estar juntamente com Deus, pois esse é o desejo dele. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Isaías, no capítulo de número 55, versículo de número 6: invocai o Senhor enquanto está próximo. Então invoque o nome dele, chame ele e aceite ele como único, suficiente Salvador. E renuncie também aos teus pecados, pois só Ele pode te dar o perdão. Renuncie aquilo que te deixa longe de Deus. Retire da sua vida um mau caminho e ande pelo caminho bom que só Jesus Cristo pode te oferecer. O teu pecado te afasta de Deus. Em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, diz o seguinte: quando o homem peca, ele se distancia de Deus. Então, que nós não nos venhamos pecar, para que nós venhamos não nos afastar, mas nos achegar a Deus, pois só Ele pode nos dar o perdão e salvação dos nossos pecados. Então que venhamos deixar o pecado de lado, pois ele não agrada a Deus, mas que venhamos sim fazer a vontade de Deus. E quando nós, no devido tempo que Jesus nos der, aceitar verdadeiramente Jesus Cristo, que nós venhamos ser transformados. Porque a Bíblia nos diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos transformados, nós somos transportados das trevas para a luz, do lamaçal que antes nos prendia para a luz divina de Deus. Então que nós venhamos aceitar Ele como único e suficiente Salvador. A palavra de Jesus Cristo nos diz em Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10, o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aceite e creia no nome dele, pois só ele pode te salvar e te dar uma vida eterna no céu de glória. Agradeço a oportunidade, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir irmão Alô, chega todos para cá, para que nós possamos louvar o Senhor, encerrando, glorificando e louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É um hino bem conhecido. Morar
deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração. Tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração. Tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Glória a Deus. Mas não vai embora. Glória, glória a Deus. Só Jesus Cristo salva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, aqui estamos para a conclusão desse trabalho. Dizer que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a todos que ouviu a palavra do Senhor. Pedimos a Deus que essas palavras possam cair em boa terra e possam dar frutos dignos de arrependimento. Nós, povo de Deus, estamos felizes por mais uma realização de trabalho nesta manhã. A nossa recomendação é que você possa procurar uma igreja, possa ler a Bíblia, possa permitir que Deus entre no seu coração enquanto a vida, a esperança. Vamos orar a Deus em forma de agradecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos para te dizer muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de um novo dia, pela oportunidade de ter anunciado a Tua palavra. Te pedimos, meu Senhor, continua conosco, abençoa esse dia, seja com todos quantos ouviram a Tua palavra, que verdadeiramente eles possam ser transformados através dessa palavra. Santo e eterno Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor, permaneça conosco, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E a igreja de Deus diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.